Olá, gente! Então, vamos continuar o conteúdo de modelos atômicos aqui na parte 2. Só relembrando que a gente parou no modelo de Rutherford e vimos que ele apresenta um grande problema, pois ele era incompatível com a teoria da mecânica clássica, pois, de acordo com o que se conhecia, o elétron, ao realizar sua órbita, perderia energia, acabando por cair sobre o núcleo e, assim, iria destruir o átomo. A teoria dos quanta, tá? Que ela foi proposta por Max Planck no ano de 1900. O que dizia essa teoria? Que os corpos aquecidos emitem radiação não sobre a forma de ondas, mas sobre a forma de pequenos pacotes de energia, denominados quantum, que é do plural quanta, ou seja, a energia é descontínua. Tá? Então, o que seria as ondas eletromagnéticas? Então, ondas, campos ou radiações eletromagnéticas são formadas por um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si e a direção de propagação da radiação. Então, aqui, ó, essa vermelha aqui seria a onda elétrica e essa azul seria a onda magnética. Aqui temos o plano de propagação da onda magnética. Então, de acordo com essa teoria, tá? O elétron, quando salta de um nível externo para um nível mais interno, ele libera uma energia na forma de pacote, um pacote de energia, tá? Dependendo da quantidade, vai apresentar uma coloração diferente. Então, vamos ver o espectro dos elementos. Então, sabe-se que vários materiais podem emitir luz quando recebem energia. Esse é o princípio dos fogos de artifícios, conhecidos pelos chineses desde a antiguidade. A cor emitida pelos fogos de artifício depende do íon existente na composição das substâncias utilizadas. Então, observem que os fogos de artifício apresentam cada um uma coloração. Isso vai depender do íon que for utilizado em cada um. Então, observe que, de acordo com o íon, a chama apresenta uma coloração diferente. Então, vamos ver o modelo atômico de Bohr, que foi proposto em 1913. O cientista dinamarquês Niels Bohr aprimorou em 1913 o modelo atômico do Rutherford, que foi a que a gente viu que tem um grande problema. Utilizando essa teoria aqui, que é a teoria de Max Planck, surgiu assim os chamados postulados de Bohr, que a gente vai ver quais são. Então, o postulado 1 fala que os elétrons só se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Então, o elétron ele já tem a sua órbita definida, tá? Suas órbitas definidas que ele pode circular. Ele não pode sair dessas órbitas. Postulado 2. Movendo-se em órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Então, se ele estiver girando dentro da sua órbita, como mostrado aqui, esse elétron, ele não vai nem absorver energia, nem emitir. Postulado 3. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, que é chamada de quanto, que é o pacote de energia. Tá? Então, o elétron está girando em uma órbita. Ele vai receber energia, então ele salta para uma órbita mais externa. Se esse mesmo elétron ele libera essa energia na forma de quanto, ele volta para a órbita mais interna, tá? Então, fica assim. Se ele recebe energia, ele vai para a órbita mais externa. Se ele libera energia, ele vai para a órbita mais interna. O nível mais energético seria o mais distante do núcleo e o menos energético mais próximo do núcleo.
Então, aqui são alguns exemplos do modelo proposto por Bohr para o hidrogênio. Por exemplo, se o elétron salta do nível 3 para o nível 2, ele vai liberar o quanto, né, que é o pacote de energia, e a coloração vai ser laranja. Se ele pular do nível 4 para o nível 2, vai liberar energia na forma de azul, que é mais escuro. Aqui, ó, se for do 5 para o 2, um azul mais claro. Se for do 6 para o 2, já muda a cor, será roxo. Então, de acordo com o nível que o elétron pula, vai liberar uma coloração diferente. Portanto, o modelo de Bohr permite relacionar as órbitas, que são os níveis de energia, com os espectros descontínuos dos elementos. Então, como eu falei, de acordo com a movimentação dos elétrons de um nível de maior energia para um de menor energia, eles liberam os pacotes de energia, que são os quântons, em determinados comprimentos de onda e emite uma coloração. Porém, este modelo também apresentava algumas falhas. Então, ele se adequa-se muito bem a átomos com apenas um elétron, falhando para os átomos com vários elétrons. Este modelo também não aplica ou não explica a interação entre vários átomos. Tá? Então, quando tem vários átomos interagindo, esse modelo não explica isso. Então, no entanto, ainda é um modelo mental utilizado por muitos cientistas, porque ele é de fácil visualização. Então, em 1915, o cientista Summerfield também propôs o seu modelo atômico. Então, propôs que os níveis de energias, também chamados de camadas, estariam subdivididos em regiões menores, denominadas subníveis de energia. Então, ele admitiu que para cada camada eletrônica, chamada de N, havia uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Então, seria dessa forma aqui, a camada K, L, M e N. Os subníveis seriam chamados de S, P, D e F. O subnível S poderia ter no máximo 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons no máximo, subnível D poderia ter até 10 elétrons e o subnível F poderia ter até 14 elétrons. Foi então que, em 1927, Schrade propôs um novo modelo. Tá? Por volta desse mesmo ano, os cientistas deixaram de acreditar que o elétron teria uma trajetória bem definida em torno do núcleo. Então, Schrade propôs um modelo que ficou conhecido como o modelo da nuvem eletrônica, que seria desta forma: um núcleo bem pequeno e, ao redor deste núcleo, uma nuvem eletrônica, onde os elétrons ficavam se movimentando aqui de forma aleatória, como, por exemplo, um pote de mel, onde a abelha fica se movimentando ao redor de forma aleatória. Então, o modelo de Schrade tinha essas características. Os elétrons movem-se de forma desconhecida, com velocidade elevadíssima. O movimento dos elétrons passou a ser descrito por uma nuvem eletrônica. Quanto mais densa é a nuvem, maior é a probabilidade de se encontrar aí o elétron. A nuvem é mais densa próxima ao núcleo e menos densa longe do núcleo. Portanto, os elétrons eles se movimentam mais próximo ao núcleo do que mais longe. Então, mas de que é feito o núcleo atômico? Até 1920, o núcleo do átomo era considerado como uma esfera maciça de carga elétrica positiva. Então, antigamente, eles imaginavam que o núcleo era assim, ó, era maciço e era toda de carga positiva. Mas, em 1920, Rutherford caracterizou o próton como sendo a unidade de carga elétrica positiva. No decurso das suas investigações, ele deparou-se com
O átomo do mesmo elemento químico apresenta massas diferentes. Então, deverá existir outra partícula no núcleo atômico. Foi então que, em 1932, o cientista Chadwick, ele descobriu o nêutron. Após vários anos de busca, encontrou em 1932 uma partícula subatômica no núcleo do átomo, além do já conhecido próton. Então, nesse ano, além do próton, foi descoberto o nêutron. O nêutron não tem carga elétrica e tem aproximadamente a mesma massa do próton. Então, como seria o esquema de um átomo? Então, está aqui o átomo. O núcleo, que seria essa parte aqui, é composta por prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e o nêutron tem carga neutra. Ao redor ficariam os elétrons, que têm carga negativa. Então, aqui, só mostrando mais uma vez a representação do núcleo do átomo. No núcleo tem cargas prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que têm carga neutra. Que as referências que foram utilizadas para a preparação da aula e até a próxima aula.